Bom, eu sou a Marcele, sou advogada há 15 anos, atuando na área previdenciária. Amo o direito previdenciário, também amo trazer as informações para os alunos sobre as atualidades do direito previdenciário, as principais oportunidades que a gente tem no mercado atualmente. Eu também sou secretária-geral da Comissão Estadual de Regime Próprio de Previdência Social da OAB São Paulo. Sou vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da subseção da Vila Prudente e também sou relatora da 28ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. E qual é o problema hoje que a gente verifica que muitos advogados, quando eu converso com alguns advogados, é com relação a identificar quais são os clientes que podem enquadrar nessa regra, que é uma regra mais vantajosa, com menos tempo de contribuição, e que às vezes livra esse cliente de ter que esperar ali o pedágio 100%, que a gente sabe que hoje tem uma idade mínima, que é 60 anos, a mulher 57. Então, hoje eu pretendo nessa aula te direcionar para que você consiga, a partir de agora, identificar esses casos e começar a aposentar os clientes que vêm ao escritório na regra PCD, porque eu vou trazer aí as técnicas que a gente utiliza, como você vai conseguir identificar se é o caso da Lei 142, de 2013, gerar bastante honorários no seu escritório. Essa falta de conhecimento prejudica no ganho do dia a dia, porque o que eu identifiquei, quando eu comecei a estudar mais esses casos, é que eu já havia negado muitos clientes que eu poderia ter enquadrado na Lei 142. Então, espero que você também tenha essa consciência ao final dessa aula. A oportunidade que a gente tem com a aposentadoria da pessoa com deficiência é com relação a menos tempo de contribuição exigido, quando é o caso da aposentadoria por tempo de contribuição. Também a redução da idade, quando você vai querer aposentar esse cliente na regra por idade. O valor da média na aposentadoria por tempo de contribuição é o melhor valor atualmente, que vai pagar 100% da média do seu cliente. E a gente sabe que após a reforma da Previdência, somente quando ele atinge o pedágio 100%, que vai exigir que tenha 60 anos ou 57 anos a mulher, é que é possível ter esse cálculo como 100%. As outras regras sempre vão iniciar ali com 60%, mais 2% ao ano que exceder 20 ou 15 anos. Então, hoje, a aposentadoria da pessoa com deficiência tem sido uma das mais vantajosas com relação ao valor do benefício. E a regra é válida mesmo após a emenda 103 de 2019, ou seja, mesmo depois da reforma da Previdência, as regras de tempo de contribuição e idade se mantiveram, não foram alteradas como ocorreu nas outras regras. E o que é considerado deficiência para fins da aposentadoria da pessoa com deficiência pela Lei 142 de 2013. Um impedimento de longo prazo que cause barreiras na vida daquele segurado, na vida daquela segurada. E exemplos que a gente pode ter é a visão monocular, a própria depressão, sequelas ortopédicas. Então, a gente vai analisar o contexto social, contexto biopsicossocial que aquele segurado vive. Então, muitas vezes a gente vai limitar a PCD, alguns advogados pensam, eu só vou considerar a aplicação da Lei 142 quando eu estiver falando de um cadeirante ou quando eu estiver falando de um cego, de um surdo, mas não é somente nesses casos. Cabe a Lei 142 nesses casos, mas também cabe em casos que não são tão óbvios, como uma pessoa que tem visão monocular, por exemplo. Ela não vai ter a mesma visão periférica como a pessoa que tem a visão dos dois olhos possui. Ela também não tem noção de profundidade. Então, ela vai ter mais barreiras no desempenho das funções dela como empregada ali na atividade que ela desempenha. E por ter mais barreiras, ela terá o direito de se retirar do mercado antes, com menos tempo de contribuição ou às vezes com menos idade. E a mesma coisa para a depressão, a depender do grau, ela não vai ter uma interação social adequada, comum das pessoas que não tenham a mesma condição. Sequelas ortopédicas, ela às vezes não vai conseguir desempenhar determinadas funções por conta da limitação que ela tem no corpo.
Então, a gente vai sempre analisar pelo aspecto social, biopsicossocial daquele segurado, daquela segurada, para assim verificar se caberia a aplicação da Lei 142. Então, não se limitar ao óbvio, mas sempre fazer uma pesquisa mais detalhada sobre aquele segurado que está ali no seu escritório, que às vezes tem ali um tempo de contribuição de 35 anos, de 30 anos, mas distante de uma regra de transição na aposentadoria comum, por exemplo. Às vezes a gente consegue identificar que o caso dele também é possível ser enquadrado na Lei 142. Então, é importante ter essa entrevista inicial com o cliente para poder identificar se cabe a aplicação da Lei 142 no caso dele. Quando o cliente vem para o escritório, eu sempre faço ali, baixo o CNIS, procuro baixar também a declaração de benefícios, porque vai ter todo o histórico que esse cliente teve junto ao INSS. E ali eu já consigo identificar se teve já um acidente, se ele ficou muito tempo em benefício, às vezes ele foi aquele segurado que ficou aposentado por invalidez e lá no pente fino de 2017, 2018 teve a alta. A gente já consegue visualizar documentalmente no próprio CNIS essas situações e saber ali se é caso de investigar mais. Também perguntar, faz algum tipo de tratamento psiquiátrico ou tipo de tratamento, eu tenho lombalgia, dor crônica na coluna. Sempre fazer perguntas, porque o cliente, ele não sabe o direito dele. Raramente um cliente vai chegar no seu escritório já falando, olha, eu tenho direito a me aposentar pela Lei 142. Isso vai caber a você, advogado, com uma técnica, com conhecimento, identificar os casos que chegam e aumentar as possibilidades de aposentadoria dentro do escritório. Aí, se ele falar, eu tive uma situação pontual, perguntar se tem laudos da época, laudos antigos, o tratamento ocorreu onde? Que aí você vai pedir, né, para que ele vá atrás dessa documentação, às vezes do prontuário médico ou do médico que acompanhava ele mensalmente ali na situação, para poder marcar o início dessa condição, que é importante a gente saber. Se for uma condição da infância, é mais tranquilo, né? Se esse cliente já vem com uma condição durante a infância, a gente já sabe ali o tempo de contribuição que é necessário. Mas se ele adquire essa condição durante o trabalho, então ele começou a trabalhar, aí sofre um acidente, aí a partir dali ele vai ter mais barreiras, a gente precisa ter esse marco inicial até para questões de cálculo do tempo de contribuição que vai precisar, para a gente saber quanto tempo é comum, quanto tempo é qualificado, porque esse período que ele trabalha como pessoa com deficiência, com mais barreiras, a gente chama dentro do INSS como tempo qualificado. Então, a gente precisa saber quando que iniciou essa situação, até para saber se é agora o momento de pedir aposentadoria, ou se não for agora, quando que isso vai completar, qual é a expectativa que ele complete essa regra, e você conseguir ter esse cliente ali dentro do escritório acompanhando isso. E outra que também é se ele recebeu benefício de incapacidade temporária, como eu falei, eu tinha muitos clientes da revisão do pente fino, que era aposentado por invalidez, e a gente acabou usando uma estratégia levando ele para a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, porque essas pessoas tinham ficado bastante tempo em benefício e tinham tempo de contribuição anterior. Então, analisar, né, esse histórico, perguntar se ele recebe auxílio de acidente, mas o ideal é que você puxe essas informações no aplicativo do INSS com a senha. Quando o cliente aparece no escritório e não tem a senha, a gente costuma ali orientar e criar essa senha para conseguir puxar essas informações com mais segurança. Porque às vezes eles nem sabem, né, do histórico, às vezes eles não lembram que ficou afastado lá na década de 90, por exemplo. Então, a gente já puxa ali a informação mais completa. E o que é importante você, como advogado, ter ciência? O que vai colocar esse cliente numa condição de pessoa com deficiência ou não é o CID, e sim a avaliação biopsicossocial dele. E como essa avaliação é realizada dentro do INSS e deve ser realizada também, se for o caso, no processo judicial.
utilizando o formulário que a gente chama de IFBRA, que é um formulário que será feita, né, 2 perícias, a médica e a outra com assistente social, e ali vão ter 41 atividades que haverá aplicação de uma pontuação, sendo que se ele conseguir fazer aquela atividade sem nenhuma dificuldade, como se fosse uma pessoa sem a condição, a pontuação é 100. Se ele faz de forma adaptada ou mais lenta, ou até precisa que seja adequado o ambiente para ele, a pontuação é 75. Um exemplo que eu utilizo nesses casos é quem utiliza óculos. Se for alguma atividade que envolve visão, observar, alguma coisa assim, a pontuação não pode ser 100, porque ele adaptou, ele consegue fazer, porque ele tem o óculos para auxiliar. É a mesma coisa quem utiliza o aparelho auditivo, quem utiliza muletas. Então, tudo que ele precisou adaptar ao ambiente, ou que ele faz, mas faz de forma mais lenta, com mais dificuldade, a pontuação precisa ser 75. 50 pontos é nos casos que a pessoa faz com auxílio de alguém. Então, até consigo fazer, mas preciso ter alguém me olhando, supervisionando para me auxiliar se for necessário, ou até mesmo só consigo fazer se tiver ajuda. Então, um exemplo que a gente utiliza é a pessoa tem uma condição ortopédica, por exemplo. Lá tem uma atividade que é mover objetos. Então, lá, se a pessoa não tem condições de fazer essa atividade de mover os objetos sozinha, ela tem que ter a pontuação 50, porque ela vai ter que ter o auxílio de alguém para fazer essa atividade. E por fim, a pontuação é 25 quando a pessoa não consegue fazer a atividade. Então, se tiver ali uma atividade que, no caso do seu cliente, ele não faz por conta da condição dele, a pontuação no formulário tem que ser 25. E por que é importante, né, saber isso? Porque a perícia, tanto a médica quanto a social, vai colocar as pontuações que tiver ali no formulário, que o médico entender, que a perita social entender, e ao final vai fazer a soma. E dependendo dessa soma, enquadra como deficiência leve, deficiência moderada ou deficiência grave. E também, se tiver uma pontuação além do previsto ali, que a gente vai trazer os números, ela não enquadra como PCD para fins da lei. Então, já aconteceu no escritório de uma pessoa que tinha lá a carteira no Detran como PCD, que tinha aqui, nós temos em São Paulo, onde eu estou, a carteira para utilizar o ônibus como PCD, até isento da tarifa, e no INSS, após realizar a perícia, identificou pela pontuação dela que ela não era considerada PCD para fins da aposentadoria. Estava certo? Não, não estava, mas a pontuação, né, feito ali o perito e a assistente social, entendeu ali a soma e ultrapassava o limite de pontuação necessário para enquadrar como um PCD. É importante saber, né, fazer esse formulário IFBRA com o seu cliente no atendimento inicial. O formulário eu vou deixar disponível aqui. Feito o formulário, identificou que ele consegue fazer atividade, você vai colocar 100. Ah, consegue, mas ele faz de forma adaptada, ou ele faz de forma mais lenta, vai colocar 75. Ele consegue, mas precisa ter alguém auxiliando. Ele não consegue fazer sozinho, mas com alguém ele consegue fazer a atividade, vai colocar 50. E ele não consegue, mesmo com o auxílio de alguém, ele não conseguiria fazer a atividade, vai colocar 25. E depois vai fazer a soma dessas pontuações e também fazer vezes 2, porque serão 2 perícias e a soma das 2 perícias é que vai dar o resultado da pontuação final. E também a aplicação, e esse é um caso que é importante eu trazer aqui, que muitos casos que eu consigo o enquadramento é quando eu utilizo o método linguístico FUSE, que é um método que vai, dependendo da condição de PCD que essa pessoa tem, existem 2 domínios dominantes para aquele tipo de deficiência que a gente vai comentar mais para frente. Se esses 2 domínios, a pessoa tiver uma pontuação de 75 em todos, ou uma pontuação de 50 ou 25, obrigatoriamente tem que reduzir todos os pontos daquele domínio no formulário IFBRA. Então, se ela teve uma pontuação de 50, por exemplo, num domínio que é
o caso dela para aquela condição de PCD, o que tiver ali como 100, 75 para aquele domínio, vai ter que passar a ser a menor pontuação, 50 ou 25 no caso. E isso faz, muitas vezes, sair da condição de não PCD no próprio INSS para a condição de PCD, porque como vai reduzir a nota, ao final a soma vai acabar enquadrando como um PCD, às vezes leve, moderado ou até mesmo grave. E uma informação que eu acho importante é que, atualmente, eu tenho percebido que o INSS, quando disponibiliza a cópia do processo, a gente pede lá a cópia do processo administrativo para avaliar quando vem a negativa, né? O que aconteceu na perícia, qual foi a pontuação aplicada, não está vindo os laudos das perícias médicas e da perícia social. E eu não consigo nem conferir como foi essa pontuação. Aí, quando isso acontecer, não são todos os casos, mas quando você perceber que não veio o laudo da perícia, é importante você solicitar lá no próprio aplicativo do cliente a cópia com laudo e perícias. Tem a opção de você ticar lá, quando você pedir a cópia, laudos e perícias, para que venha essa pontuação e você consiga confrontar se a pontuação que o médico e a assistente social colocou ali na atividade corresponde à condição do seu cliente. E para facilitar aqui a nossa compreensão, eu trouxe estudo de um caso que eu tive no escritório, e aí vocês vão ver, né, como pode acontecer. De dentro do INSS, um cliente, um segurado, não ser considerado PCD, e aí a gente traz essa discussão com os argumentos técnicos, pontuando ali o que está incongruente entre as perícias, tanto a médica, a social, e conseguir o reconhecimento desse cliente na condição de PCD grave, ou seja, dentro do INSS ele nem era PCD, e na justiça, com os argumentos, com a técnica utilizada, a gente conseguiu enquadrar ele como grave. É o caso de um cliente que tinha poliomielite, que é a condição na infância. Então, a gente teve ali um cliente que tinha um membro mais curto que o outro por conta de ter tido poliomielite na infância. Ele tinha todos os registros dele, olha que interessante, né? Ele era considerado para a cota PCD nas empresas que ele trabalhou. Todos os registros que ele teve eram pela cota PCD. Então aí você imagina, esse cliente chega no seu escritório e fala, então tá fácil, né? É só fazer o pedido e claramente ele vai ser aposentado. E não foi bem o que aconteceu. A gente ingressou com o pedido administrativo, a gente sempre inicia esses casos com o pedido administrativo, indicando a opção da aposentadoria da pessoa com deficiência no requerimento. Porque se eu entrar com pedido de aposentadoria comum, o INSS não irá agendar as perícias, que são obrigatórias para avaliação desses casos. Então, quando você for solicitar o requerimento lá no INSS, seja pela senha do cliente, ou seja, lá no nosso sistema dos advogados, você observa se você está colocando aposentadoria por idade da pessoa com deficiência ou aposentadoria por tempo da pessoa com deficiência. Porque somente quando a gente pede dessa forma é que serão geradas as perícias, né? Haverá o agendamento das perícias. Se você não fizer, se você pedir uma aposentadoria comum, por exemplo, não haverá perícia, não terá como nem ingressar com a ação judicial depois, porque não houve ali o ponto controvertido, né? Com relação à pontuação, enfim. Então, essa dica é importante, porque eu já vi colega fazendo errado, tá? Às vezes parece óbvio, mas tem gente que faz errado. E uma aposentadoria que veio com a média de 100%, vocês vão ver que foi um valor até bem vantajoso. Então, olha lá, né? Esse cliente, ele estava com pedido de aposentadoria, poliomielite desde a infância, sempre foi PCD nas empresas, mas após a pontuação, ele teve uma pontuação alta, de 7.775, o que não enquadrou ele como PCD para lei, né, para fins da lei 142. A gente utilizou muito nos argumentos ali da ação judicial a aplicação do método FUSE, que é como eu falei, é o que às vezes vai salvar o processo, vai enquadrar esse cliente, às vezes que não está com a pontuação dentro, né, do limite ali da PCD e passa a ser PCD com a aplicação do método FUSE.
E os domínios que eu falei que são importantes, cada deficiência vai ter 2 domínios importantes para a aplicação do método. No caso da deficiência auditiva, o domínio comunicação e socialização, que consta no formulário. Então, quando você vê lá, vai ter a divisão no formulário e consta lá comunicação e socialização. Se esse cliente que tem a deficiência auditiva tiver alguma pontuação de 50 ou 25 em algum desses 2 domínios, você já tem que considerar todas as outras pontuações desses 2 domínios a menor que foi indicada. Então, se foi 25, tudo passa a ser 25. E se for 50, tudo passa a ser 50. Para a deficiência visual, o domínio importante é mobilidade e vida doméstica. Então, o que tiver de pontuação ali, se tiver alguma atividade dentro dos domínios mobilidade e vida doméstica 50 ou 25, o resto passa a ser a menor pontuação. A deficiência motora, que era o caso do meu cliente, é o mobilidade e cuidados pessoais. E a deficiência intelectual ou mental, vida doméstica e socialização. Então, imagine, né, um cliente que vem lá com um quadro de depressão, transtorno. Os principais domínios que você vai ter que observar na perícia serão vida doméstica e socialização. E, normalmente, nesses domínios, haverá uma pontuação menor. Por isso que o método FUSE é importante você ter conhecimento para poder até argumentar lá no processo judicial e também conferir se na perícia inicial lá no INSS ele aplicou o método FUSE depois. Porque eu já peguei casos que era caso de aplicação do método FUSE e isso iria reduzir a pontuação. Foi aplicado, olha que interessante, foi até aplicado o método FUSE, aparece lá a aplicação do método FUSE, mas na soma, o servidor somou a pontuação antes do método FUSE, o que deixou a pessoa fora da pontuação para PCD. E aí a gente recorreu de forma administrativa mesmo, para que seja a soma depois da aplicação do método FUSE. Ou seja, às vezes o INSS coloca lá o método FUSE, mas a soma vem errada. Então, sempre observar esses detalhes no processo administrativo. Como era uma questão de poucos ajustes, a gente achou mais prudente ir pelo recurso administrativo do que ingressar com uma ação, até para explicar, né, o que houve nessa soma de pontuação que estava errada ali no final. A gente foi pelo caminho do recurso administrativo e teve a correção e, com isso, a aposentadoria concedida. E aqui é o que eu mostrei, né? O que ele é segurado de pólio, os 2 domínios que eram importantes no caso dele, mobilidade e cuidados pessoais. E aí a gente teve a perícia médica e a social, com as pontuações conforme a perícia realizada. E teve pontuação de 50 em mobilidade nas perícias. Vocês podem ver aí no 3.6, ó, deslocar-se fora de sua casa e de outros edifícios. 50, ou seja, ele precisaria de auxílio. E na outra também, do domínio dos cuidados pessoais. Vestir-se, realmente é uma dificuldade maior, né? Uma perícia entendeu que ele precisa de auxílio, outra entendeu que ele conseguiria, mas com menos habilidade, né? Teria que fazer com mais tempo. Aplicando o método FUSE, né, que é como eu falei, né, os critérios para aplicar o método FUSE. Houve pontuação 25 ou 50 em alguma das atividades do domínio comunicação ou socialização. Houve pontuação 75 em todas as atividades, né, dos domínios. Não foi o caso. O caso dele foi de 50 em algum dos domínios. E deslocar-se exclusivamente de cadeira de rodas, que é uma situação que, se o seu segurado desloca só com cadeira de rodas, é aplicado o método FUSE de imediato. Por isso que já há possibilidades maiores dele ser aposentado na regra PCD. E quando não dispõe de auxílios de terceiros, sempre que necessário. Aí é obrigatório a aplicação desse método. E aí, com a aplicação do método, que a gente claramente indicou desde a petição inicial, né, a existência desse método, ele teve uma pontuação bem menor, né? Porque aí eu passo todos os domínios para 50 pontos, embaixo também. Então, a gente vai modificar todas as pontuações para a menor pontuação possível. O método FUSE é o que eu falo, é o segredo, a cereja do bolo, nesses casos, quando a pontuação está acima e a gente quer enquadrar ele como um PCD, às vezes a gente consegue isso até na via administrativa, como eu disse. E olha qual foi o valor
que esse segurado conseguiu, né, após a ação judicial, a aplicação do método FUSE, ele conseguiu sair aposentado com 6.417,24, porque ele sai de uma condição não PCD do INSS para uma condição de PCD grave, e para a PCD grave, exige-se somente 25 anos de contribuição, e esse cliente tinha mais de 33 anos. Com isso, a gente tem a possibilidade, após 2019, após a reforma, do descarte do tempo de contribuição que você não precisaria ali para aquela regra. Como ele tinha mais de 25 anos, a gente conseguiu descartar bastante tempo de salários baixos, melhorando a média dele. E aí ele sai com um benefício bem superior ao que a gente até tinha uma expectativa ali se fosse considerado leve. Então, foi bem interessante esse caso, ele ficou bem contente. E outros casos que a gente tem aqui no escritório, né? Depressão com bursite. Então, a gente às vezes tem uma condição, o cliente aparece lá no escritório, acho que todos já tivemos clientes, que eles têm diversos diagnósticos. E às vezes a gente fica muito naquela situação de, vou tentar aposentá-lo por incapacidade permanente, né? Invalidez. Vou tentar colocá-lo em auxílio doença, que é o auxílio incapacidade temporária atualmente, e às vezes ele já tem ali um tempo de contribuição que você pode, aproveitando ali aquelas mesmas CIDs, né, a junção daquilo, enquadrar ele numa aposentadoria, que vai trazer, se for por tempo de contribuição, uma média de 100% do que ele contribuiu. Então, isso, quando você fala 100%, os clientes eles querem essa aposentadoria. Porque a gente sabe que hoje não é essa a regra no geral. E você consegue antecipar. Às vezes ele já veio de outros escritórios, já tentou ali um colega, outro, não se conforma, porque, entenda, né? A gente tinha até 2019 aquela regra de 35 anos de contribuição o homem, 30 a mulher, independente da idade. Ela só teria ali um valor menor por conta do fator previdenciário. Mas se quisesse, com 30 anos de contribuição ou 35 o homem, ia se aposentar. E agora não, a gente tem pedágio, a gente tem idade mínima. Às vezes a pessoa já tem mais que 35 anos, chegando já a 36, 37, e não se conforma. Ele pensa, como que eu não vou conseguir me aposentar? Eu já tenho mais que 35 anos. Mas por conta da regra do pedágio, ele ainda não atingiu, ou às vezes ele não tem a idade, né, necessária. E aí, nesses casos, às vezes fazendo uma boa entrevista inicial ali, como eu disse, identificando no CNIS que ele já ficou algum tempo afastado, ou até mesmo fazendo a pergunta direta, né, se ele faz algum tratamento, se ele tem alguma condição, você consegue colocá-lo na 142 e aposentar ele hoje. E esse cliente que já veio de vários outros colegas, com certeza vai falar muito bem do seu escritório aí para os amigos dele. Então, por isso que é importante a gente conhecer, saber das possibilidades, até para ganhar mais honorários e também ter um nome ali na sua região como o advogado que foi além, né, do óbvio, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está vendo possibilidades além das óbvias. Então, resumindo, que eu queria que você compreendesse com essa aula é que existem muitos clientes que podem se enquadrar na Lei 142, mas não sabem. Da mesma forma que muitos advogados não estão enxergando essa possibilidade, não estão analisando por esse olhar. Será que esse cliente não seria o caso de eu tentar aposentá-lo pela Lei 142? Porque ele já vem ali, teve um acidente de trabalho, tem alguma condição ortopédica, aquelas situações, síndrome do túnel do carpo, estresse pós-traumático. Eu falo assim, no escritório a gente teve vários casos que não eram óbvios e que a gente conseguiu enquadrar como PCD. Porque o que é considerado é a questão biopsicossocial, não é o CID. Então, se eu consigo provar ali que aquela condição dele traz barreiras para o dia a dia dele e ter essa pontuação, aplicando às vezes o método FUSE, que muitas vezes é possível aplicar, a gente consegue tirar ele de uma aposentadoria comum, que às vezes teria que aguardar ali uma idade de 60 anos, e aposentar ali hoje. E esse cliente fica muito, muito satisfeito. Sem falar também no valor da aposentadoria, que é o valor de 100% da média, certo?
Então, poucos advogados que sabem ali trabalhar com isso, e a gente tendo esse conhecimento, conseguindo esses casos, né, trazendo a aposentadoria para esses clientes que tinham uma expectativa só, às vezes, daqui a anos, a gente vai se tornando conhecido, até referência no mercado como advogado previdenciarista. Para recapitular, milhares de pessoas têm direito à aposentadoria da pessoa com deficiência, mas a maioria dos advogados ainda desconhecem esse caminho. Quem domina, além de garantir um excelente resultado ao cliente, se posiciona como referência no previdenciário. E eu posso te ajudar com isso, com o meu curso Dominando a Aposentadoria da Pessoa com Deficiência. Lá você vai aprender a identificar esses casos, desde a entrevista inicial até a concessão, e também analisar possíveis revisões, aplicação nos casos de servidores públicos, conversão do tempo para a contagem correta do tempo de contribuição e, principalmente, análise com detalhes do formulário utilizado nas perícias e como salvar muitos casos com a aplicação do método FUSE. Além disso, todos os modelos que eu uso no meu escritório estarão disponíveis para download. É uma formação completa, prática e com suporte real. E para você que assistiu essa aula até aqui, se você quer dominar a aposentadoria da pessoa com deficiência, garantir resultados reais para os seus clientes e crescer na advocacia previdenciária, essa é a sua chance. O link está aqui, vem comigo para essa jornada e te espero nas aulas.